Você já segurou uma semente entre os dedos e pensou: como é que algo tão pequeno guarda o poder de se transformar numa árvore, numa flor, num alimento? Parece um mistério, mas é um dos espetáculos mais incríveis da natureza. E ele acontece todos os dias, silenciosamente, debaixo da terra, longe dos nossos olhos. Hoje, você vai descobrir como a vida verde começa. A gente vai acompanhar, passo a passo, essa jornada invisível da semente até virar planta. Uma história de paciência, estratégia e muita sabedoria da natureza. Tudo começa com a semente. Ela não é só uma casquinha dura com um conteúdo qualquer. Ela é uma cápsula do tempo. Dentro dela, há um embrião, a futura plantinha, e um estoque de energia, que vai servir de alimento até que ela consiga produzir seu próprio sustento. Mas, a semente não nasce de qualquer jeito. Ela é o resultado de um processo anterior, a reprodução da planta-mãe. Pode vir de uma flor polinizada por abelhas, do interior de um fruto, ou até mesmo de uma planta que se autorreproduz. E assim, o ciclo da vida continua. Agora, o interessante é que a semente só acorda quando as condições estão perfeitas. Umidade, temperatura adequada, oxigênio no solo. Sem isso, ela entra num estado chamado de dormência. E sabe o mais fascinante? Algumas sementes podem ficar assim por anos, décadas, até séculos. Como se estivessem esperando o momento exato de voltar à vida. Quando esse momento chega, o primeiro passo é a absorção de água. A semente começa a inchar, a casca se rompe, e a mágica começa. A primeira coisa que emerge é a radícula, que vai virar a raiz. Ela desce, se fixa no solo, e começa a absorver água e nutrientes. Ao mesmo tempo, o broto começa a subir, em direção à luz. Essa fase se chama germinação. E ela é, literalmente, o despertar da vida. É como se a planta dissesse: ok, estou pronta. Agora é comigo. Mas o trabalho é árduo. Dentro da semente, enzimas entram em ação, quebrando os alimentos estocados em moléculas menores. Esses nutrientes vão alimentar as primeiras células da nova planta. E olha só que curioso, nesse momento, a plantinha ainda não faz fotossíntese. Ela vive de reservas. É como se estivesse se alimentando de uma lancheira que a planta-mãe preparou antes de ir embora. Só depois que as primeiras folhas surgem é que a fotossíntese entra em ação. E aí, sim, a planta começa a produzir seu próprio alimento a partir da luz solar, do dióxido de carbono e da água. A partir daí, ela cresce, se fortalece e vai construindo toda a sua estrutura, raízes mais profundas, caule mais firme, folhas maiores. Mas não para por aí. A planta também começa a se comunicar com o ambiente. Sim, é isso mesmo. Estudos recentes mostram que as raízes emitem sinais químicos. Elas sentem onde há mais nutrientes, onde existe competição, e até desviam de obstáculos. Algumas conseguem até liberar substâncias que afastam outras plantas ou atraem fungos que ajudam na absorção de fósforo e nitrogênio. E sabe aquelas plantas que nascem em lugares super hostis, como entre rachaduras de calçada ou no topo de montanhas? Pois, elas são exemplos de uma força impressionante. Tudo isso começa com uma semente. Que, em vez de desistir, se adapta, se reinventa, e encontra uma forma de viver mesmo onde parece impossível. Outra coisa legal é que nem todas as sementes são iguais. Tem as que precisam de calor para germinar, como muitas sementes tropicais. Outras só brotam depois de um incêndio, como o pinheiro de Monterey, na Califórnia, que só libera suas sementes quando exposto ao calor das chamas. Isso garante que as novas plantas tenham espaço livre e solo fértil, logo após o fogo. Ou seja, a semente tem um plano. E é um plano sofisticado. E mais, você sabia que algumas sementes escutam o ambiente? Cientistas descobriram que sementes de milho conseguem detectar o som da água correndo e crescem em direção a ela. Parece coisa de ficção científica, mas é real. A natureza é muito mais sensível e inteligente do que a gente imagina. Agora, vamos dar um zoom mais profundo, lá no nível celular. Durante a germinação, as células da planta começam a se dividir num ritmo acelerado.
Isso acontece por um processo chamado mitose. Cada nova célula copia o mesmo material genético e se organiza para formar tecidos específicos, as raízes, os vasos condutores, os tecidos das folhas, tudo isso baseado num mapa que já estava guardado dentro da semente. É como se, desde o início, a planta soubesse exatamente o que precisa ser feito, etapa por etapa. Ela só precisa das condições certas para começar a obra. Com o tempo, a planta vai amadurecendo. Pode se transformar numa flor, numa erva, num arbusto ou numa árvore gigantesca, que pode viver centenas de anos. E o mais bonito? Em algum momento, ela também vai produzir suas próprias sementes. E aí o ciclo recomeça. O mais incrível é que esse processo de transformar uma semente em planta acontece bilhões de vezes, todos os dias, em todos os cantos do planeta. E, mesmo assim, continua sendo um dos maiores milagres da Terra. Então, da próxima vez que você plantar algo, pare por um segundo e pense, dentro daquele grãozinho está guardada uma inteligência silenciosa, ancestral. Um projeto de vida que existe há mais de 360 milhões de anos e que sustenta toda a biodiversidade do nosso planeta. A semente não é só o começo de uma planta. Ela é o começo de tudo. Se você gostou dessa jornada, deixe o seu like, se inscreve aqui no canal Natureza e Plantas em Foco e compartilha esse vídeo com quem também ama esse universo verde. Toda semana, a gente mergulha nos mistérios da natureza, com curiosidades, ciência e muita beleza. Até o próximo vídeo.